Olá pessoal, vou falar sobre a parte analítica dos espelhos esféricos, a parte de continha, tá certo? Como que funciona? Primeira coisa que a gente tem que entender é que vão existir duas equações que vão reger o funcionamento dos espelhos esféricos. A primeira é a chamada equação de Gauss, que é essa equação que está aqui. O que é cada um dos termos? F é chamado de distância focal, é a distância do foco até o espelho. P é a distância do objeto até o espelho e P' é a distância da imagem até o espelho, tá certo? Tem uma outra equação, que é a equação do aumento. O que é cada um dos termos? A é o chamado aumento linear transversal, Y' é a altura da imagem e Y é a altura do objeto. E os outros termos são iguais da equação anterior. Qual que é o grande problema? Não é só você jogar os valores nessas equações. O grande problema, onde a galera mais erra, são os sinais. Cada um desses termos vai ter um sinal associado. E esse que eu vou mostrar a vocês agora. Vamos lá. Qual é a única regra que você tem que decorar? A regra que você vai decorar é o seguinte: lado refletor é o lado positivo. Então olha aqui, ó. Nesse espelho aqui, que é o espelho côncavo, este é o lado refletor. Então ele é o lado positivo. No convexo, ó, este é o lado refletor. Então este é o lado positivo. E observa aqui, ó, no espelho côncavo, o foco está do lado refletor. Então o foco está do lado positivo. Ok? Então se o foco está do lado positivo, a distância focal está do lado positivo. Então, ó, quando a distância focal for positiva, quer dizer que é o espelho côncavo. Olha aqui esse outro exemplo, o espelho convexo. O foco está do lado negativo. Então, a distância focal está do lado negativo. Então, quando a distância focal for negativa, é um espelho convexo. Então, essa é a regrinha, ó. Sempre que você vê um espelho côncavo, a distância focal tem que ser positiva. Sempre que você vê um espelho convexo, a distância focal tem que ser negativa. Beleza? Olha aqui. Aqui nós temos dois espelhos côncavos. Ok? A diferença é onde está posicionado o objeto. O objeto está localizado aqui nesse caso, está localizado aqui nesse outro caso. Isso faz com que as imagens produzidas sejam totalmente diferentes. Vamos olhar para as imagens, ó. Essa imagem aqui, ela é uma imagem virtual. Lembra, ó, formada pelo prolongamento dos raios refletidos. E essa é uma imagem real, formada pelo cruzamento dos raios refletidos mesmo. Bom, agora vamos olhar para o P'. O que é o P'? O P' é a distância do espelho até a imagem. Olha aqui. Aqui, o meu P' está do lado negativo. E a minha imagem é uma imagem virtual. Olha aqui, ó, o P' está do lado positivo. Pode ver, está do lado positivo. E é uma imagem real. Então vamos anotar isso? P' negativo deu uma imagem virtual. P' do lado positivo deu uma imagem real. Então essa é a regra. P' positivo indica uma imagem real. P' negativo indica uma imagem virtual. Bom, agora o nosso foco vai ser o seguinte. Nosso foco vai ser olhar para as seguintes características. Para o Y e para o Y'. Tamanho do objeto, tamanho da imagem. E aqui eu vou arbitrariamente escolher para cima positivo, para baixo negativo. Eu que escolhi. Repara, ó, olha esse primeiro caso. Eu tenho Y positivo, né? Y' positivo também. Ok? Bom, mas aí, a hora que eu vou calcular o aumento, eu faço Y' dividido por Y. Nesse caso, ficaria positivo sobre positivo. E positivo sobre positivo dá positivo. Então, o aumento é positivo. E o que eu posso dizer da imagem em relação ao objeto? Direita. Então, sempre que eu ver um aumento positivo, quer dizer uma imagem direita. Olha aqui, ó, o Y positivo e o Y' negativo.
A hora que eu divido negativo por positivo, está negativo. E olha como é que está a imagem está invertida. Então sempre que eu ver um aumento negativo, quer dizer que a imagem é invertida. Conclusão, aumento positivo, imagem direita. Aumento negativo, imagem invertida. Então a regra de sinais que nós chegamos é o seguinte, ó. Pelinha positivo, imagem real. Pelinha negativo, imagem virtual. Distância focal positiva, espelho côncavo. Distância focal negativa, espelho convexo. Aumento positivo, imagem direita. Aumento negativo, imagem invertida. Como que isso aparece? Então, o examinador, por exemplo, ele vai falar assim: tem-se um espelho convexo de distância focal 20. Epa, espelho convexo de distância focal 20, lá na fórmula eu não vou colocar 20, eu vou colocar menos 20. Formou uma imagem virtual a 15 centímetros do espelho. Epa, imagem virtual a 15 centímetros do espelho, eu não vou colocar o pelinha 15, eu vou colocar o pelinha menos 15. Quem vai atribuir o sinal é sempre você que está resolvendo o exercício. Então toma muito cuidado com isso. Uma coisa que gera muito problema é o aumento. O pessoal tem a tendência a achar que aumento positivo quer dizer que cresceu e aumento negativo quer dizer que encolheu. Isso não é verdade. O sinal do aumento diz respeito à orientação. Para isso eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Aumento mais 3. O mais diz que é direita. E o 3 é que diz que cresceu. O 3 é que diz que é 3 vezes maior. Olha aqui, ó. Aumento de mais meio. O mais diz que é direita. O meio diz que é 2 vezes menor. Aumento de menos 5. O menos diz que é invertida. E o 5 diz que é 5 vezes maior. Aumento de menos 1 sobre 7. O menos diz que é invertida. E 1 sobre 7 diz que é 7 vezes menor. Então toma muito cuidado. O sinal te diz uma coisa e o número vai te dizer outra. Você vai analisar sempre separado.